pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar continuidade aos tipos de conhecimento. Agora vamos falar de dois tipos: os conhecimentos teológicos, né, ou conhecimento teológico, e o conhecimento filosófico, ok? São dois tipos de conhecimento. Preparados aí? Vamos lá? Olá, pessoal. Então vamos hoje vemos mais um tipo, mais dois tipos de conhecimento, né? Que são o teológico e o filosófico. Nós já vimos na aula anterior o senso comum ou também chamado conhecimento popular. Uma forma bastante simplificada da realidade, é comum a gente pensar que uma coisa é a prática, a outra a teoria. Via de regra, nós separamos conhecimento teórico de conhecimento empírico, ou seja, aquele que a gente conquista, né, por meio das nossas experiências diárias, né, através da prática. Mas o fato é que não há conhecimento sem experiência. Você tem que vivenciar, a partir da experiência e da relação que você faz dessas experiências com o que você já passou, é que efetivamente se forma um novo conhecimento. Então, o conhecimento que adquirimos passa necessariamente pela nossa experiência corporal e social. É dessa relação, né, principalmente com o ambiente, que se forma um novo conhecimento. O homem, ele tem se colocado ao longo da história como o sujeito do conhecimento. Assim como há diferentes formas de perceber a realidade, há também diferentes formas de conhecimento. Todos são válidos e necessários. O conhecimento é uma relação que se estabelece entre sujeito que conhece e objeto que é conhecido. Nós vimos já isso na aula passada, né? Quando nós falamos o que é conhecimento, na aula retrasada, né? O que é conhecimento. E nessa relação, o próprio objeto do conhecimento nos obriga a uma abordagem diferenciada, né? Então, basicamente nessa ideia é que efetivamente nós vamos agora trilhar e vamos começar a trabalhar o conhecimento teológico, o religioso e o filosófico, e nós vamos intercalando, né, para que vocês consigam entender essa nuance, essa diferença que existe entre esses dois tipos. O conhecimento teológico, né, ele é aquele fundamentado, né, principalmente nas religiões. E religião é uma coisa muito complexa, né? Não existe uma definição simples de religião que expresse todas as suas dimensões. Abrangendo elementos espirituais, pessoais e sociais, a religião, a gente pode dizer que religião é um fenômeno que aparece em todas as culturas, desde a pré-história até os dias atuais, conforme a gente consegue observar nas pinturas que aparecem nas cavernas, né, aquelas pinturas rupestres, nos costumes funerários de nossos ancestrais, e também na busca por um objetivo espiritual de vida. A gente vê muito disso, né, ao longo da história. Só para vocês terem uma ideia, lá no período paleolítico, né, ou seja, muito tempo atrás, né, e em grande parte da história humana, a religião ela serviu como forma de compreender os fenômenos naturais e exercer influência sobre eles. Assuntos, né, como tempo, estações do ano, estações da vida em si, né, ou a vida em si, morte, criação, né, vida após a morte, como se estrutura o cosmos, eles estavam sujeitos a explicações religiosas.
que evocavam deuses controladores ou um plano de realidade fora do âmbito visível, habitado por divindades e criaturas místicas, né, como um todo. Então, eu coloco isso para que vocês observem, né, que a religião era mais um modo de se comunicar com esses deuses por meio de rituais e rezas. E essas práticas, quando compartilhadas por membros de uma comunidade, ajudavam, né, ao todo, né, a consolidar grupos sociais, reforçar hierarquias e a criar um sentido de identidade coletiva. No caso especificamente do conhecimento teológico, a gente pode observar que o fiel não se detém nelas à procura de evidências. Ninguém fica questionando, né, e tentando achar provas. É lógico que tem muita gente que tenta, né? Mas a religião, ou o conhecimento teológico é uma questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita, né? Então, ele não fica então tentando achar uma evidência, mas da causa primeira, ou seja, da revelação divina. E é uma revelação, aquilo aconteceu, foi revelado, foi dito, né? Alguém disse que alguém disse, né? É mais ou menos isso. É, o conhecimento teológico em si, ele vai procurar então sistematizar a explicação sobre a origem, o significado, a finalidade e o destino do mundo, como obra de seu Criador divino ou criadores divinos, vai depender de qual linha você está trabalhando, né? Já o conhecimento filosófico, né, contrapondo a isso, né, ele é caracterizado principalmente, né, pelo esforço da razão pura para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Então, a racionalidade ela está intrínseca no pensamento filosófico. O objeto de análise da filosofia são ideias, relações conceituais, exigências lógicas que não são redutíveis a realidades materiais e, por essa razão, né, por si só, não são passíveis de observação sensorial direta ou indireta por instrumentos, como a que é exigida pela ciência experimental e pelo pensamento e pelo conhecimento científico, né? Ele vai empregar então o método racional, no qual prevalece o processo dedutivo, né? Nós vamos ver mais à frente as diferenças, mas lembre-se disso, o filosófico, ele então prevalece o método dedutivo, que antecede a experiência e não exige confirmação experimental, mas somente uma coerência lógica. Então, se as coisas forem lógicas, colocadas de maneira lógica, racional, né, você tem então a possibilidade da formação de um novo conhecimento, no caso filosófico. A filosofia, então, encontra-se sempre à procura do que é mais geral, interessando-se pela formulação de uma concepção unificada e unificante do universo. Para tanto, né, procura então responder às grandes indagações do espírito humano e até busca as leis mais universais que englobam e harmonizam as conclusões da ciência em si, né? Então, esses dois preâmbulos aí que eu quis iniciar diferenciam então o conhecimento teológico e filosófico. Enquanto o conhecimento teológico ou religioso é baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a verdade absoluta e inquestionável, né? Não existe questionamento. O conhecimento filosófico, ele nasce a partir dos questionamentos, das reflexões que o ser humano faz sobre questões subjetivas. Ambos os conhecimentos, tanto teológico quanto filosófico, são conhecimentos valorativos, né?
Então, dizem respeito a valores e questões puramente existenciais, como alma, a existência de Deus, o sentido da vida e assim por diante. Então, eu acho que com isso a gente tem mais ou menos uma ideia, né, para que lado pende cada uma das balanças aí, enquanto nós colocamos o teológico e o filosófico, um de cada lado, né? Então, o conhecimento teológico, né, ele, como nós vimos, é próprio das religiões. Ela sempre, né, o conhecimento teológico ou religioso vai sempre adotar um código. E ele está baseado em um texto sagrado, né? Você pega, por exemplo, o cristianismo, né, o judaísmo, o islamismo, e temos ali os livros sagrados, né, que os ampara. Você pega, por exemplo, outras religiões até mais eh, até mais antigas, como o hinduísmo, né? Você tem também um livro, né? Uma sequência de escritas sagradas, ali no caso seriam os Vedas, né? Sempre baseando. Então, a compreensão universal das questões existenciais, eles geralmente são feitas com base nesses textos sagrados, né? Já o conhecimento filosófico, ele vai deixar abertas as questões existenciais, né, problematizando-as a partir de argumentos racionais e lógicos. E a gente diz, né, que a grande questão aqui, basicamente, entre filosófico e teológico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico religioso, é a contraposição entre razão e fé, né? Uma coisa, né, é a razão, né, que seria aí amparado aí pelo conhecimento filosófico, e a outra seria a fé, que é amparado pelo conhecimento teológico ou religioso. A razão, ela está então relacionada ao que é racional, à racionalidade. Então, para se ter, né, ou se aceitar os argumentos no âmbito filosófico, você tem que aceitar a sua racionalidade, ou seja, as demonstrações, por meio de demonstrações puramente argumentativas, baseadas em convencimento, né, que se dá à criação ou à formação desse tipo de conhecimento. Já do lado religioso, é puramente embasado pela fé, e a fé é um ato inspiracional. Ou você tem ou você não a tem. Então, a gente o faz por meio de uma adesão moral. É estritamente subjetiva, né? E ela trabalha exatamente esse aspecto, né, dos indivíduos, a sua subjetividade, né? O conhecimento, então, religioso ou teológico, ele tem como base a fé, né? Não precisa ver para crer, além das constatações dos sentidos e do raciocínio lógico. É puramente doutrinário, utiliza-se de imagens e símbolos para reforçar o seu poder, né? A sua base, e é imperativa e atemporal, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? As características, né? Então, como eu falei, ela é valorativa, né? Então, o conhecimento teológico é valorativo, ou seja, o conhecimento religioso ele baseia-se em julgamentos subjetivos e não em fatos e acontecimentos comprovados, né? É também uma das características do conhecimento teológico ser inverificável, né? Ou seja, não tem como verificar isso, por lidar com as questões espirituais, metafísicas, divinas e sobrenaturais, o conhecimento religioso não é submetido à verificação científica, né? Pelo menos por enquanto.
é infalível, né? Ele está sempre certo, né? O conhecimento religioso explica os fenômenos e mistérios da vida através de proposições dogmáticas, né? Verdades absolutas que não podem ser refutadas, né? É sistemático, né? Independente da religião. O conhecimento religioso é organizado em um conjunto de regras que se complementam. A gente viu, né, os documentos, os livros sagrados, que efetivamente estão ali então concentrados de maneira sistemática todos os seus princípios. E vimos também que uma das características, né, do conhecimento teológico é a sua base inspiracional, né? O conhecimento religioso é baseado em doutrinas e ensinamentos que são então revelados de forma sobrenatural, né? Sobrenatural porque está além das nossas concepções em si, da nossa capacidade, né, como ser humano. O conhecimento filosófico, né, é fruto do raciocínio da reflexão, nós já vimos isso, né? O conhecimento é especulativo sobre fenômenos, gerando então, ou tentando gerar conceitos a respeito dessa especulação, dessa argumentação e desse questionamento, né? E ele tem um forte impacto, né? Principalmente ao longo do Império Grego, né? Grego-romano, né? Vamos falar assim. E o humanismo grego é um dos aspectos mais fortes, o homem e sua razão como medida de todas as coisas, né? É ali que surge as bases do pensamento filosófico. E como características, né, vejam que algumas são muito semelhantes, né? Nós temos uma semelhança aí bastante grande com o conhecimento religioso. Ela também é, né, extremamente valorativa, né, como o conhecimento religioso. O conhecimento filosófico, então, baseia-se em julgamentos subjetivos e não em fatos e acontecimentos comprovados. Ele também é sistemático, porque ele, a partir de um processo de reflexão e resolução das questões, ele é então encadeado de maneira sequencial, né? Ele é crítico, né? Todas as informações devem ser profundamente analisadas e refletidas antes de serem levadas em consideração como um todo. E ele é especulativo, ou seja, as conclusões são baseadas em hipóteses e possibilidades, devido ao uso de teorias abstratas, né? Então vejam, essas seriam as características principais do conhecimento filosófico. E aí tem uma passagem, né, de uma das obras de Platão, conhecido como Diálogos de Platão. Esse primeiro livro de um conjunto de 4 livros, né? Essa primeira obra é conhecida como Eutífron, né? É onde existe uma passagem, né? Uma conversa entre o filósofo e Deus, né? E aí é bem interessante, né? Ela é mais ou menos assim. E o Senhor disse para o filósofo: Eu sou o Senhor teu Deus e sou a fonte de todo o bem. Por que a filosofia moral secular me ignora? E o filósofo, né, disse para o Senhor: Para responder, preciso primeiro lhe fazer algumas perguntas. O Senhor nos manda fazer o que é bom, mas é bom porque o Senhor ordena ou o Senhor ordena porque é bom? Disse o Senhor, é bom porque eu ordeno. Resposta errada, sem dúvida, ó Todo-Poderoso. Se o bem é bem apenas porque o Senhor diz que é, então o Senhor poderia, se desejasse, fazer com que torturar crianças fosse bom. Mas isso seria um absurdo, não seria? Claro,
Respondeu o Senhor: Eu testei e você me agradou. Qual era mesmo a outra opção? O Senhor escolheu o que é bom porque é bom. Mas isso mostra com bastante clareza que a bondade não depende do Senhor, em nada. Então, não precisamos estudar Deus para estudar o bem. Mesmo assim, disse o Senhor, você tem que admitir que escrevi alguns bons livros sobre o assunto. É lógico, né? É uma brincadeira, né? Não estou aqui discutindo, em hipótese alguma, qualquer religião ou fazendo qualquer suposição. Mas seria essa, essa forma de questionar tudo e todos, né? Que o pensamento filosófico tem embutido em si, né? No caso aqui, ele questiona, né, a existência de Deus. E ele, por uma argumentação simples, muito simples, né, simplista até, que pode-se dizer, ele tenta mostrar que Deus, né, não existe ou não há necessidade de existir, né? Por isso que a base filosófica o ignora, né? Alguns exemplos aqui, né, para a gente fortalecer os dois tipos de conhecimento. Então, o conhecimento filosófico, né, ele, na sua questão valorativa, ele vai então questionar o universo, o início, se tem criador, se não tem, a evolução e o fim do mesmo, a vida, início, evolução, o homem, a morte. O homem, o início, a vida, a descendência, a morte, a sociedade, qual seria a melhor forma, o pensamento, o conhecimento, a evolução, a justiça nos aspectos social, penal, econômica, a verdade, o que é, a liberdade, o que é, e assim por diante, né? Seriam alguns exemplos de questões que poderiam ser levantadas e aí que poderiam e foram, né, ao longo do tempo, levantadas e de uma forma lógica, racional, explicadas, né, em dezenas e milhares de textos aí. Já um exemplo de conhecimento religioso, né, poderíamos ter lá uma passagem, né, por exemplo, né, acho que é do Evangelho aqui, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José da casa de Davi. Né? É um texto, né? Não existe questionamento, o anjo foi enviado e acabou. Né? O vento é o sopro dos deuses, né? Seria uma forma de pensar também de cunho puramente religioso, inquestionável. Né? E para a gente finalizar aqui, eu queria dar mais um exemplo, né, dessa relação entre esses três tipos de pensamentos, né, de conhecimento que nós vimos até agora, que é o senso comum, o conhecimento popular, o filosófico e o religioso, né? E aí fazer uma breve introdução sobre o pensamento ou conhecimento científico. Né? Então vamos imaginar o seguinte: né? A gente tem então uma situação, né, triste, mas um homem morreu. E em seu velório estavam presentes ali um padre, um filósofo, um caipira e inculto, né, e um médico. Uma pessoa pergunta aos quatro por que o homem morreu. E aí, cada um vai explicar, basicamente, do seu ponto de vista, né? E aí, lógico, né, tomando como base a sua fundamentação, né, o seu conhecimento e principalmente a sua base de conhecimento primária, né, eles vão então tentar explicar. Eu queria, se vocês puderem, agora parem esse vídeo, pensem a respeito, escrevam a resposta e aí
Logo em seguida, eu vou parar aqui por 2 segundos, o tempo para vocês pararem o vídeo, e aí nós retomamos em seguida com uma possível resposta, lógico, né? Acho que vocês já pensaram, né? Então vamos dar aqui uma possível, né, resposta. A explicação do padre, né, poderia ser: do pó viestes, ao pó regressarás, né? O conhecimento religioso ou teológico, sempre aquela explicação com fundo criacionista, um fundo bastante valorativo, né, de fé. Já a explicação do filósofo, né, poderia ser: para Nietzsche, a morte é a suprema possibilidade da liberdade humana. Na morte, o homem se demonstra vivo no mais alto grau. Né? Né? Essa forma de pensar, né, ainda mais tomando como base um dos maiores filósofos aí da atualidade, Nietzsche, né? Tem então a base do conhecimento filosófico, né? O próximo pensamento é do inculto, do caipira, né? Morreu porque era homem bom, se fosse ruim não morria, vaso ruim não quebra. É lógico, né? Brincadeiras à parte, né? É uma forma de pensar, né? Ou seja, é uma frase muito conhecida, né, no conhecimento popular, no senso comum, né? Uma explicação. E por fim, né, aí fazendo já uma introdução ao conhecimento científico, que nós vamos ver na próxima aula, né, nós teríamos a interpretação aí agora do médico, né? Ou seja, com base científica, né, depois de analisado, etc., ele constatou que, né, e ele que não viu ali na hora, óbvio, né? Ou seja, isso aí veio já como causa mortes, né, lá do hospital, efetivamente. Uma infecção causada por um rotavírus causou uma insuficiência hepática, consequentemente, em seguida, um choque séptico e a falência dos órgãos. E aí, né, a morte em si. Esse seria uma exemplificação, né, desses 4 tipos de pensamento por uma mesma causa, né? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar com detalhes o conhecimento científico. Obrigado, pessoal. Então, com isso, nós terminamos esses 2 tipos novos de conhecimento. Agora são já 3 tipos. E na próxima aula, nós vamos para o 4º grande categoria, o tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. Um abraço, até lá, tchau!